Então, gente, eu vou fazer o compartilhamento aqui para vocês e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse trabalho colaborativo. Espera aí, entrando outro. Boa noite, Rivaldo. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, professor. Ah, beleza. Então, trabalho colaborativo no ensino de física, ciências, tá? Passei o slide. Passou para vocês também? Sim. Pronto, ótimo. Então, começar logo falando um pouquinho sobre desenvolvimento profissional, tá? Que o trabalho colaborativo e o desenvolvimento profissional, eles estão ligados também. Aí, por quê? A gente vai ver um pouquinho disso. Só falando um pouquinho, o desenvolvimento profissional de professores, aí de acordo com instituições diversas, brasileiras, estrangeiras, tal, e também os documentos oficiais brasileiros, é considerado um componente crítico para a melhoria da educação no Brasil. Tá? Não só no Brasil, mas em outros países também. Tá bom? Então, o que é isso? Está dizendo assim, olha, se o professor está bem capacitado, se o professor está bem treinado, então a educação vai melhorar, tá? Tem um incentivo grande para que os professores da educação básica façam uma pós-graduação a nível de especialização, mestrado, doutorado, porque isso daí é uma das coisas que se acredita que melhora a qualidade da educação. Mas não só essas formações, assim, digamos, formais mesmo, né, de nível de pós-graduação, mas tem aquela formação, às vezes, que chama do chão da escola, não é isso, Marcílio? Tem as formações lá na própria escola, assim, a discussão entre os pares, aquele momento de planejamento coletivo, tal, tudo isso. E às vezes a pessoa por conta própria, né? Ah, eu quero aprender a mexer no Arduino, ou então estou vendo uns vídeos sobre filosofia da ciência, tal. Então, isso daí faz com que o professor aprenda mais e ele leva um pouco mais desse conhecimento para a sala de aula também. Aí, com isso, acredita-se que a aula melhora a qualidade do ensino como um todo. Tá? Fiorentini e Cresce, eles dizem que existem pelo menos três tipos diferentes, três tipos recorrentes de práticas consideradas potencialmente catalisadoras do desenvolvimento profissional. Então, três maneiras assim que têm um resultado mais efetivo no desenvolvimento profissional. Quais são? As práticas reflexivas, né? Aqui o professor, ele reflete, ele pensa sobre aquilo que ele está fazendo, ele não faz uma coisa de uma forma mecânica, tá? As práticas colaborativas, aquelas que ele participa junto com os pares, tá certo? E as práticas investigativas, aquela que ele vai fazer a pesquisa, que ele vai atrás das respostas. Tudo isso, essas três aí são, segundo Fiorentini e Cresce, elas são catalisadoras do desenvolvimento profissional, fazem com que o professor se desenvolva mais, tá? Então, para esses aqui, uma comunidade profissional é onde o desenvolvimento profissional tende a obter maior sucesso no processo de transformação e constituição do sujeito, tá? Então, comunidade profissional, comunidade já está falando, né? Um conjunto de pessoas. Aí, profissional, então, pessoas com a mesma profissão, tá? A aprendizagem docente, no caso, e o desenvolvimento profissional, eles resultam de empreendimentos coletivos. Isso aqui pode ser a parceria universidade, escola. Por exemplo, a gente tem PIBID, tem residência pedagógica, tá? Aí tem outros projetos
aí tem algumas de estudo de aula, tem outros de programa de alfabetização na idade certa, que tem a parceria da escola com a universidade, tá bom? Então, esses programas, esses projetos, eles, assim, ajudam no desenvolvimento profissional do professor, tá? E são mais efetivos do que aquela iniciativa individual, tanto da universidade ou do professor, tá? E, assim, também convém salientar o seguinte, falando em relação a mim mesmo, se eu estou sozinho numa coisa, é mais fácil eu desistir, tá? Eu acredito que vocês também. Mas se você está com um grupo, você está fazendo uma ação com outras pessoas, pessoas que pensam de forma semelhante a você, então é interessante dar uma vontade maior de continuar. Fica mais fácil da gente prosseguir, tá? Eu acho que alguém escreveu algo no chat, foi? Se foi, eu não consigo ler. Alguém lê para mim? Ou levantaram a mão, não sei. Nada? Pronto. Então, continuando aqui. Tudo em ordem, né, gente? Falando aqui um Sim, pouquinho. professor, acho que deram só boa noite mesmo. Ah, tá bom. Beleza. Então, falando aqui do desenvolvimento profissional e as atividades colaborativas. Então, a gente vai falar de algumas pesquisas que enfatizam assim, que as atividades colaborativas, elas favorecem, tá? Elas fomentam o desenvolvimento profissional, tá? Dos professores. Aqui, desenvolvimento profissional dos professores, né? Que é o foco aqui. Então, Passos e outros colaboradores, eles afirmam que a prática reflexiva do professor, ele ganha força e poder de desenvolvimento profissional se for compartilhada e desenvolvida numa comunidade colaborativa que assuma a investigação como postura e prática profissional. Então, lembra dos três, das três formas que a gente falou, dos três elementos catalisadores do desenvolvimento profissional? Então, aqui fala dos três: prática reflexiva, compartilhado na comunidade colaborativa e que assuma a investigação, a atividade investigativa, tá? Então, nessas comunidades, ocorre a oportunidade dos professores da escola compartilhar experiências e conhecimentos. E, assim, eles se desenvolvem profissionalmente, tá bom? Vandenberg, Rose e Beijart, eles, trabalhando com professores de escola primária na Holanda, e Barros e Laburu, com professores de física em exercício e em formação no Brasil, tá? Professores que já tinham concluído o curso de licenciatura e professores que estavam fazendo o curso de licenciatura, tá? Eles chegaram a três conclusões aqui, tá? Uma, que é importante identificar e direcionar os problemas específicos dos professores através do trabalho diário destes para trabalhar no conhecimento e crenças dos professores. Então, para a gente poder trabalhar de forma efetiva no desenvolvimento profissional, a gente tem que saber quais são as lacunas, quais são os problemas, quais são as crenças dos professores, para que a gente possa atuar de uma forma mais correta, tá? Oferecer aquilo que é necessário, tá bom? Os professores participam de programas de desenvolvimento profissional na expectativa de ganhos concretos, visando obter ideias práticas relacionadas ao seu cotidiano na sala de aula. Mas não só isso, né? E espera também ganho financeiro, tá? Sei que tem uma boa parte aí que está fazendo mestrado. O mestrado, eu sei que vocês fazem porque querem se dar, assim, falar assim, reciclar, tá? Mas vocês também querem aprender mais, mas também quer ter o retorno financeiro, tá? Aí o professor faz curso, se aperfeiçoa também, não só para melhorar o conhecimento, as suas práticas, mas também ter essa questão financeira mesmo, esse retorno financeiro, tá? Aí ter condição de estar galgando outros postos ou ir para outras instituições também. Aí tudo isso, assim, digamos, uma ambição positiva, né, do professor. Tá tudo presente no dia a dia dele, né, quando participa, quando busca se desenvolver profissionalmente. Participação coletiva de grupos de professores de uma mesma escola ou de um mesmo nível, pois o aprendizado com os pares é essencial para auxiliar os docentes a desenvolverem suas ações
em sala de aula. Então, aí fala aí do conjunto dos pares, né? Pessoas de uma mesma escola, de uma mesma disciplina, assim o desenvolvimento é mais efetivo. Deixa eu só... entrou uma pessoa aqui, deixa eu colocar ela para dentro. Tá? Está aparecendo ainda, né, para vocês, os slides? Tá sim, professor, tá sim. Pronto, beleza. Então, o fato de professores permitirem que os colegas observem suas aulas e possam fazer comentários ao final dessas observações, que a gente chama de feedback, possibilita um trabalho colaborativo com aulas compartilhadas. E isso pode melhorar a prática desses docentes. Às vezes o professor faz um trabalho tão mecânico que, se aparece alguém que assiste aquela aula, aí pode dar um feedback, dar um retorno para ela. Olha, aquela parte que tu fizesse isso, os alunos estavam entendendo direito, não. Acho que, será que se fizesse dessa outra forma, ia dar certo? Tá? Nem todo mundo tem, assim, gosta de abrir a aula, de ficar, digamos, na berlinda. Mas isso aí é uma parte importante também para a pessoa ter noção do que é que ela pode melhorar, tá bom? Se a pessoa, o professor, ele costuma trabalhar muito só, tá? Todo mundo sabe disso. O professor é sempre, a profissão docente, ele está trabalhando junto com os alunos, tal, mas a maioria das vezes o professor trabalha só. Ele estuda só, ele prepara a aula só e não sei o quê. Aí quando tem um momento de troca dessas, é bem rico, assim, porque ele pode parar para pensar coisas que ele nunca tinha percebido, tá bom? Então, esse feedback, segundo o RET, é uma das mais poderosas ferramentas para aumentar o aprendizado do estudante, tá bom? Então, eu sou professor de estágio, aí sempre, quando eu assisto a aula do estagiário, termina lá a aula, eu pego, ou converso com o estagiário, com a estagiária e digo, dou faço uma síntese da aula, né? Ah, tua aula foi legal, tu tem que ter cuidado aí com a letra, com o destaque que você faz. Talvez aquela explicação ali os alunos não entenderam, tem que puxar mais, dar uma retomada no que ele viu antes. Tal, algumas coisas práticas assim, para tentar auxiliar. Não falar assim no intuito de achar defeito, não, de forma nenhuma. Mas não é no intuito de oferecer uma visão de alguém com uma outra vivência, tá? Para que a pessoa possa evoluir, tá bom? A intenção da supervisão do estágio é essa, tá? Aí, no estágio, a gente tem o costume de assistir a aula do aluno, mas na prática comum, na prática corriqueira, ordinária da gente, não, tá bom? É muito difícil ter esse momento, e isso é uma coisa bacana, tá? E aqui, como fala McConnell e os colaboradores, esse novo jogo de olhos e ouvidos, essas outras pessoas que assistem a aula, que podem colaborar, ela proporciona diferentes perspectivas sobre as evidências da sala de aula. Ou pode sugerir a indicação de artigos de pesquisa para serem lidos. Ah, você falou de tal assunto, tem um artigo aqui que é bem legal, tá? Ou então, eu vi um livro, vi uma reportagem, um vídeo, tal, que falava sobre isso, tá? Eu vi que teus alunos ficaram interessados. Aí é bom que amplia, assim, às vezes, muitas vezes, abre as possibilidades para a gente, tá? Pronto. Lembrando aí da aula de acompanhamento e desenvolvimento do produto educacional, tá? Acompanhamento da implementação do produto educacional que tem o pessoal do mestrado em ensino de física que está fazendo. Nessa disciplina, numa dessas aulas, alguém falou sobre experimentos da parte de eletricidade. Aí veio alguém e comentou: ah, você já viu um site, esqueci até o nome, que você monta os circuitos lá, tá? Aí já viu esse, acho que foi o Magdiel que estava apresentando.
Aí perguntou, você já viu esse site que você monta os circuitos lá? Aí, já vi e tal. Aí é legal. Ele conhecia, mas tinha colega lá que não conhecia. Aí então, que site é esse? Que ferramenta é essa? Legal. Dá para a gente trabalhar com os circuitos no computador, sem ter o material físico, ou então a gente já pode trabalhar lá na teoria e depois, quando for para um laboratório, quando a gente tiver o equipamento, a gente compara, tá? Então, é legal essa troca, tá? Todo mundo sai ganhando. Então, Rolando e os outros que trabalharam com ele eles destacam que as melhores oportunidades de desenvolvimento profissional é através dessas comunidades, tá? Para esses autores e para Sachs, o compartilhamento do conhecimento é associado à ideia que todos os indivíduos são potencialmente provedores e beneficiários. Então, eu estou falando aqui com vocês, mas não é porque eu estou falando que eu sei tudo. Aí você tem uma experiência, você tem uma vivência diferente da minha, e eu aprendo com você também, tá? Quem é professor sabe que tá lá, vocês estão na sala para trabalhar, para ensinar ao aluno. Mas também a gente aprende com os alunos. Os alunos sempre chegam com algum comentário, sempre apresentam alguma coisa que a gente não sabia, também tem essa troca, tá? E a gente tem que estar aberto a essas trocas também, porque o mundo vai sendo o mundo vai, como dizem, capota, né? As coisas estão ocorrendo de uma forma muito rápida e nem sempre a gente acompanha, tá? Então, aqui, cada pessoa também pode aprender com seus pares, tá? Ajudando e sendo ajudado a melhorar seus próprios saberes, tá? Concordo aí com isso? Eita, gente, tô ficando constrangido aqui, tá? Eu fico até sem saber se é só o computador que está aqui na minha frente ou se tem alguém aí do outro lado também. Concordo sim. Pronto. Professor, sempre é interessante a gente aprender com o outro mesmo. Uhum. Pois é. Então, não é porque o professor está falando lá que o que está tendo aula não vai poder contribuir com nada, tá? Quantas vezes o professor fazendo um cálculo chega um aluno e pergunta, professor, eu posso fazer esse cálculo dessa outra forma? Tá? Eu acho que já aconteceu na sala de aula de muita gente aí, tá bom? E às vezes aquela proposta do aluno para os outros alunos fica mais fácil, tá? Às vezes está errada, tá bom? Mas muitas vezes ele vem com uma visão bacana lá que a gente ou sabe e escolher uma outra, ou então não tinha percebido que podia ser feito daquela outra maneira, tá? Isso é interessante também, tá certo? E aqui, Almeida destaca que, mesmo sendo considerado um fator favorável ao desenvolvimento profissional dos professores, o trabalho colaborativo ainda é incipiente no cerne das instituições, tá? Posso falar aqui em relação à minha própria prática docente. No meu departamento de métodos e técnicas de ensino, só tem eu de professor que é da área da física. Então, eu não tenho o costume de estar trabalhando junto com os colegas, não, tá? A gente trabalha junto quando é um artigo, quando tem uma banca, alguma coisa assim. Mas, no dia a dia da gente, é muito difícil ter esse trabalho colaborativo, tá? Eu sempre aproveito esses cursos de extensão e convido colegas que possam estar colaborando até também para eu estar aprendendo mais, tá? Por exemplo, quando a professora Lidiane falou na semana passada, eu aprendi um bocado, tenho certeza de vocês também. Não tenho nem dúvida também que na próxima semana, quando a Carla estiver falando, eu também vou aprender um bocado. E isso é bom, essa troca, esse compartilhamento, tá? Mas, como Almeida falou aqui, isso é muito difícil nas instituições. O professor, como eu falei também no começo, o professor tem o costume de trabalhar só.
tá? Tem a cobrança, tem o que é exigido do professor, mas, de forma geral, o professor trabalha só, tá? Se eu tiver enganado aí, vocês me corrijam, tá bom? Desculpe. Então, professor, não está enganado não, né? Mas, assim, essa teoria é muito boa, né? E faz sentido, né? Desde que ela consiga ser aplicada. E aí eu vou partir para a escola, né? Que a gente trabalha, ensino médio e tal, falando aqui da escola pública, mas acho que na particular também é semelhante. A gente não tem esse tempo, esse período, né? Para estar discutindo com os demais professores. Aí, além de serem de outras áreas, né, não é dada. Na proposta da escola integral, de fato, uma proposta inicial, tinha uma metodologia parecida com isso, né? Esse era separado um período da semana, para os professores estarem ali conversando sobre a parte pedagógica, discutindo, e por, é, por área, né? Então, Era ciência o da chão da natureza. escola, né, que chamavam? Eu não sei se era bem o chão da escola, eu acho que o chão da escola era um pouco antes, mas enfim, era parecido com isso mesmo. No chão da escola também tinha esse negócio, essa situação também, realmente, professor. Aí só que eram vários temas no chão da escola e tal, e eu acho que dentro dele tinha também alguns momentos desse tipo. E aí, mas na escola integral, que eu me lembro, assim, quando eu tinha essa proposta, mas só que com o tempo foi deixando de lado, né? Não sei se foi só na minha, mas a gente Então, não tem foi muito mais, aumentando a assim, quantidade de infelizmente. avaliações, né? E o professor foi Com ficando com menos certeza. tempo. Isso. E aí foi se isolando, ficando sozinho, de volta como antes, sozinho. E a gente, mesmo na escola integral, a gente acaba ficando sozinho, infelizmente. Essa troca não ocorre. Apesar dos professores ficarem praticamente o dia todo lá, mas não ocorre essa troca. Pois é, e quando tem essas trocas é bacana, né? Você, às Muito vezes, demais. é, você para Mesmo pensar em sendo com outra algumas coisas que disciplina, você viu? não dava Mesmo importância antes, mas que passa a ver de outra forma. exatamente. E constroem junto coisas, problemas que a gente vivencia em sala de aula, às vezes a gente acha que é incapaz, e aí num grupo desse, numa discussão, a gente consegue uma solução. Pois é. Então, McConnell e os colaboradores, eles comentam que a qualidade da educação nas escolas tem sido uma preocupação para os governos. Tá? A gente vê, pronto, no caso aqui do Brasil, sempre aquela preocupação com o IDEB. Tá? A meta do IDEB, vocês já viram alguma escola que botou a meta do IDEB permanecer igual ou menor do que estava? Não, não tem essa meta. Sempre a meta é para melhorar, tá? Para aumentar. Então, isso daí é uma preocupação, a cobrança tem aumentado, tá? E assim, como eu disse, o desenvolvimento profissional, tá? Aí tem sido algo visado por várias nações, tá? Assim, para que possa ter essa melhoria. Então, McConnell e os colaboradores, eles comentam que as formas como ocorrem as reformas visando o desenvolvimento profissional não alcançam êxito e eles sugerem que ocorra a criação de comunidades de aprendizagem profissional, tá? Nas quais os professores, aí aqui eu coloco um adendo meu, os futuros professores também, tá? Com interesses ou necessidades semelhantes, possam se reunir e discutir, tá? Então, os autores citados, para eles, essa pode ser uma solução para a necessidade de um grupo diversificado de professores, tá? Então, a gente vê aqui várias pesquisas, vários autores comentando acerca do trabalho colaborativo, tá? E do impacto que isso pode ter para o professor, tá? Agora, como a gente vai ver mais à frente, isso tudo também depende do interesse do professor. Às vezes tem coisa que está disponível, mas o professor realmente não tem interesse e não vai atrás. Ou então não participa, ou então se participa aquela de uma forma satélite, né, sem ingressar mesmo, fica só girando ao redor, tal. Então, também depende muito do interesse, da efetividade da participação desse professor, tá? Então, o Way
e os colaboradores, ele diz que o desenvolvimento profissional é mais efetivo quando os docentes estão engajados ativamente, o que eu estava falando. Aí o professor tem que estar participando, tem que estar dentro do negócio, com vontade, com interesse, para que o negócio vá para frente. Tá? Quando eles estão engajados ativamente numa investigação institucional, num contexto de comunidades colaborativas profissionais, aí o desenvolvimento profissional é mais efetivo. Tá? E aqui, McConnell, eles comentam que essas comunidades têm se tornado mais populares nos Estados Unidos, mas elas são difíceis de serem efetivadas por causa dos horários disponíveis extremamente limitados dos professores. O que acontece lá não é diferente aqui. Tá? Os professores têm aquela carga horária pesada, tá? E por causa disso, os encontros entre eles para formação são difíceis. Aí acaba, muitas vezes, propondo coisa para o sábado, ou então para algum dia à noite. Aí o professor, já tive o dia todinho trabalhando, ou então depois da semana toda eu vou participar disso, eu vou nada, não dá para mim não. Aí fica complicado, tá? Então, e outra coisa aqui, os distritos escolares também têm um número limitado de professores que lecionam as mesmas disciplinas. Isso dificulta ainda mais. Então, são poucas, se for falar por escola, nas escolas tem poucos professores de, por exemplo, de física, de ciências, tem escola que só tem um professor de física, tá? Tem escola que tem um por turno, tá bom? Então, como é que eu vou trabalhar de uma forma colaborativa, coletiva com esse? Então vai juntar com outras escolas, mas as outras escolas daí já são mais longe, aí os horários dos professores não batem, aí o professor, não vou ficar aqui depois que largo não, tá? Vão me pagar mais por isso? Aí tem N fatores, tá bom? E a gente sabe que é difícil, tá? Até para o professor que está fazendo um mestrado, assim, muitas vezes tem, por mais que já tenha o consentimento da escola, da rede, tudo, mas sempre aparece uma ou outra atividade que esse professor vai ter que deixar as aulas lá do mestrado e tal, para participar dessa atividade na escola, tá? Então, isso é algo comum. Vai ter tal evento, então eu vou ter que participar lá, vou faltar aula aqui. Aí pronto, aí qualquer coisa é motivo para o professor deixar de participar dessas formações. Assim, às vezes até cobrança dos próprios gestores dele, tá? E aqui a gente vê também que o encontro com colegas de outras escolas, ele influencia a natureza das discussões durante os encontros, tá? Quando os professores encontram-se apenas com colegas da mesma escola, aí eles acabam concentrando as discussões sobre como o corpo docente, os alunos, a equipe administrativa, a gestão, como é que tem ocorrido, tá? Aí fica falando, tipo um conselho de classe, tá? Vamos ver o aluno tal, como é que tá com vocês, não sei o que é que a gerência, o que é que a GRE fez, tal. Aí fica umas discussões, às vezes, que são focadas muito na parte ou dos colegas ou dos alunos, tal, e não visando em si a formação em si, tá? Já quando trabalha com pessoas de diferentes locais, então as discussões do grupo são mais profissionais e o grupo é mais focado, tá? O grupo aqui é para trabalhar com tecnologias no ensino de física, por exemplo. Então, se é uma pessoa só de uma escola só, não, vamos aproveitar esse momento para a gente preparar a festa de São João dos meninos. Aí foge do foco, tá? Então, quando é pessoas de diferentes escolas, aí é mais fácil ter o foco concentrado, tá? É uma lente aí convergente, né? Por assim dizer. E isso favorece a sensação de camaradagem, de pertencimento ao grupo, tá bom? E aqui, o foco aqui não é só a formação do professor, mas a gente vai falar também da importância do trabalho colaborativo entre os alunos, tá? E depois eu vou já dar comentar um pouquinho até sobre as atividades que
vocês fizeram aí ao longo da semana, tá? O trabalho colaborativo entre os alunos na educação básica. Então, eu vou falar algumas coisas aqui da BNCC que afirma que sugere, que propõe o trabalho colaborativo na escola, tá? A gente viu que é importante esse trabalho colaborativo para o desenvolvimento profissional dos professores, mas não é importante só para os professores, também é para os alunos, tá? Aí a Base Nacional Comum Curricular, ela afirma que a sociedade atual preocupa-se, entre outras coisas, em como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. Então, a aprendizagem colaborativa, o aluno como protagonista, tal, a interação dos grupos, essas coisas é bem defendido aqui pela BNCC, tá? Então, esse documento, ele comenta que no novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável, requer muito mais do que o acúmulo de informações. Até os eventos que tem na escola, tá? Eu posso dizer que os eventos da escola têm o foco somente na parte científica, tá? Dá exemplo aqui, tá? Algumas escolas têm semana de artes. Aí tem a parte de artes que trabalha lá, mas muitas vezes o pessoal expõe ou faz coisa lá que não é trabalhado especificamente na escola. Ou então, quando tem alguma discussão, é discussão do que ocorre fora da escola, tá? Não tem ligação muitas vezes com o conteúdo do que está sendo visto na escola. Mas por quê? Porque requer essa inserção do cotidiano do aluno também na escola, para que o aluno tenha essa postura aí que a gente falou, né, do que é necessário nesse novo cenário mundial, tá? Então, o professor, pronto, até falando aí das disciplinas, tinha o projeto de vida. Projeto de vida aí é o quê? É conteúdo de física? É conteúdo de química? É de biologia? De português? De história? Não é. Então, a gente vê que tem outras demandas também na escola, tá? Então, é preciso aprender a lidar com a informação cada vez mais disponível, tá? A aplicar conhecimentos para resolver problemas, tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções. Aí conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Então, a gente vê que é algo complexo, tá? A informação está cada vez mais disponível, então a gente tem que estar usando essas coisas ao nosso favor, tá? Então bora fazer uma pesquisa, vocês podem fazer a pesquisa usando isso. Antes há um tempo atrás, as pesquisas eram na biblioteca, nas enciclopédias, tá? Hoje em dia, o pessoal dá um Google, acha todo tipo de informação. Agora, cabe saber filtrar o que é uma informação boa, uma informação confiável e o que não é, tá? E aqui, continuando ainda com a BNCC, ela destaca, com uma maior ênfase na área de linguagens e suas tecnologias, tá? Especialmente português, inglês e artes, a relevância e importância do trabalho colaborativo entre os alunos. Aí aqui, como um exemplo disso, tem a competência específica 8 de artes no ensino fundamental, que ela defende desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. Tá? Também, esqueci de fechar as aspas aqui, também está inserida como uma das finalidades do ensino médio a promoção da aprendizagem colaborativa, desenvolvendo nos estudantes a capacidade de trabalhar em equipe e aprenderem com seus pares. Então, uma das finalidades do ensino médio é isso, a aprendizagem colaborativa. Não é o aluno sozinho por sua conta, tá? Mas é também a questão do trabalho em equipe, até como um dos saberes que o aluno vai levar para fora da escola, tá? É só um adendo.
Assinaram aí, estão assinando a frequência? Passaram aí para vocês? Sim, professor, o link está no chat. Pronto, beleza. Então, aqui, falando um pouquinho mais, vou terminando logo essa parte da BNCC, tá? Só para ilustrar como que ela também defende essa questão do trabalho colaborativo entre os alunos, tá? Então, um ambiente propício para o engajamento dos estudantes, engajamento de novo, ó, falando aqui, engajamento, tá? Então, o aluno tem que participar. Se ele fica por fora, se ele não tem interesse, ele está alheio ao que está acontecendo, não vai ter efeito, tá? Então, o engajamento dele em processo criativo deve permitir a incorporação de estudos, pesquisas e referências estéticas, poéticas, sociais, culturais e políticas para a criação de projetos artísticos, individuais, coletivos, colaborativos. E esses são capazes de gerar processo de transformação, crescimento e reelaboração de narrativas individuais e coletivas, tá? Então, um trabalho colaborativo, ele pode gerar transformação, pode gerar o crescimento, pode gerar a reelaboração da visão de mundo, da leitura que as pessoas fazem das coisas, tá? Além disso, isso possibilita a constituição de um espaço que as pessoas sejam respeitadas, seu modo de ser, de pertencer, estimuladas a compreender, acolher as diferenças, pluralidade na forma de existência, tá? Então, essa perspectiva investigativa e de abstração, tá? Que o documento, a BNCC, sugere que seja adotado no ensino fundamental, ela deve ter continuidade, segundo a BNCC, no ensino médio e também nos estudos posteriores, tá bom? Então, a pesquisa e a produção colaborativa precisam ser o modo privilegiado de tratar os conhecimentos e discursos abordados também no ensino médio. Então, a produção colaborativa está presente lá desde o ensino fundamental, da educação infantil, tal, até o ensino médio. E a gente sabe que no ensino superior também, tá bom? E aqui a gente vai falar um pouquinho de alguns resultados, tá? Do trabalho colaborativo em aulas de física e ciências na educação básica. Eu vou só dar um comentário superficial sobre a teoria do Wenger, tá? Das comunidades de prática aqui, e depois eu posso até colocar o link para vocês de um outro vídeo que eu falo especificamente dessa teoria dele, do trabalho colaborativo, tá? Não é o foco aqui, essa teoria social da aprendizagem, não. Mas eu vou citar por alto aqui, que é algo que norteia, pelo menos, as minhas ações como professor, tá? Então, a aprendizagem, segundo esses dois autores, Lev e o Wenger, ocorre no contexto em que ela se relaciona com o aprendiz e o objeto do conhecimento. Então, a aprendizagem ela é situada, ela ocorre naquele local, tá? Aí, esses autores, eles propõem que existe uma forma de aprendizagem ligada diretamente ao contexto da ação, e ela se configura como um aspecto da prática social. E essa proposta, ela culmina na comunidade de prática. O que é essa comunidade de prática? Um núcleo onde as interações entre sujeitos produziriam conhecimentos e gerariam desenvolvimento sociocognitivo, tá? Aí eu vou apresentar aqui um esquema, uma representação pictórica para ilustrar isso, tá? Então, uma comunidade de prática aqui é um grupo de pessoas que têm um interesse comum, tá? E que cada um tem funções distintas, tá bom? Dá um exemplo. Se eu faço um trabalho em grupo, um trabalho de pesquisa, ele pode se tornar uma comunidade de prática à medida que tem uma convivência maior, tá? Aí, dentro desse, todo mundo tem um objetivo comum, a gente tem que desenvolver esse trabalho, tem que desenvolver essa pesquisa, tá? Então, sempre tem uma pessoa que ocupa um lugar mais central, que é tipo um líder, tá? Tem os outros que têm o papel de participantes ativos, são aquelas pessoas que trocam mais ideia, que estão mais dispostas, mais disponíveis.
aqui, e tem aqueles outros que estão por fora, mas que, se precisar, participam, que estão aprendendo, que estão, assim, meio que interagindo pouco. E aqueles outros que ficam só no papel de observador, tá? Professor, Oi. é igual a sala de aula hoje, né? Tem uns que prestam atenção, outros só olhar e tal. Pois é, querendo ou não, a sala de aula é como se fosse uma grande comunidade de prática, um grupo grande, tá? Todo mundo lá tem, teoricamente, tem o mesmo objetivo, tá? Aí o professor fica nesse papel central, mas à medida que o professor vai falando as coisas, aí tem os alunos que participam, tem os alunos que perguntam, tem os alunos que interagem, que trocam ideia, tal. Tem aqueles que estão lá, vou dizer assim, meio que não fede nem cheira, mas aqueles que, de vez em quando, perguntam alguma coisa, tal, que às vezes é meio inseguro, que é meio caladão, assim, e tem aqueles outros que pode acontecer o que for, tá lá no mundinho dele, tá? Antigamente era aquele aluno que ficava no fone de ouvido, lá, hoje em dia não pode mais, né? Mas é aquele cara que tá lá, toda a aula vai para lá e fica dormindo. Ou então, a única pergunta que faz é se pode ir no banheiro, tá? Aí é desse tipo. E aqui a gente vê, até o Wenger, ele comenta que a primeira comunidade de prática que a gente faz parte é a própria família, tá? Que a gente tem os interesses comuns, a gente tem aquela vivência, tem a forma própria de agir, tal. E quanto mais tempo a gente passa com um determinado grupo, mais o grupo vai criando, assim, uma linguagem própria, vai criando umas brincadeiras, tal. Isso aí é natural da vivência, tá? Então, a gente vê que um grupo é bem coeso quando tem aquelas piadas assim que o pessoal do grupo, todo mundo entende, e quem é de fora, qual foi a graça nisso? Tá? Então, o Wenger, ele diz que a aprendizagem ocorre de forma mais efetiva quando é nesses grupos, tá bom? Aí sempre tem, assim, a pessoa trocando a ideia entre os pares, tá? Aí eu estou comentando aqui, por alto, um pouquinho dessa teoria do Wenger, porque é com base nisso que a gente vai ver os resultados das pesquisas aqui na frente, tá bom? Então, quando se entra numa comunidade de prática, tá? O novato se torna um aprendiz periférico e em um movimento denominado por Lev e Wenger de participação periférica legitimada, esse se torna mais competente e passa a se deslocar no centro da comunidade. Olha, por exemplo, aí aqui tem o grupo aqui, pronto. A gente vai fazer tá na sala de inglês, por exemplo, tá? Então, o professor tá falando tudo em inglês, aí os participantes ativos são aqueles meninos que têm o maior domínio. Os outros ficam aqui com vergonha, não sabem direito, tal, mas à medida que eles participam das aulas, eles vão enriquecendo seu vocabulário e aos poucos eles vão deixando de ser essas pessoas que ficavam aqui por fora e vão se deslocando para cá, para o papel de participantes ativos. Por quê? Porque vão tendo mais know-how, né? Vão tendo mais segurança, vão tendo mais profundidade naquele conhecimento e conseguem fazer uma troca mais efetiva com os outros, tá bom? Aí aqui, esses observadores, pode ser que ele, no começo, esteja aqui só olhando, aí comece depois a assumir um papel de participante periférico, fica ali por fora, aprendendo devagarzinho, tal, e se desloca também. Mas isso aí, como eu disse, depende muito do próprio interesse dele. Se ele não tem interesse em estar participando, em estar aprendendo, em estar se desenvolvendo, ele vai ficar o tempo todo como observador, tá? Então, essa participação periférica legitimada, desculpe, ela permite que o ingressante se envolva em atividades conjuntas com os outros sujeitos, tá? Aí alguns dos quais podem ser especialistas na temática abordada, especialmente assim o líder, né, que tem um papel mais central, tá? De forma que permita aos novatos acesso a histórias, aspectos sociais, modos de comportamento que são disponíveis apenas via engajamento. Então, a pessoa vai aprendendo, ela vai participando disso só se
ela tivesse interesse, só se ela se engajar, se ela for atrás, tá? Se ela só assiste, se ela só vai uma aula, na outra falta, e não sei o quê, ela vai tornar-se apta, vai tornar-se uma especialista naquilo? Não vai, tá? Então, isso daí também é muito do interesse pessoal e do esforço, né, que cada um faz, tá? Então, à medida que esse aprendiz se inteira sobre as atividades e práticas da comunidade, ele se apropria dos conhecimentos elencados acima e passa a ser aceito como membro do grupo, tá? Pronto. Dá um exemplo aqui. As crianças que brincam junto, todo recreio. Aí tem sempre aquele menorzinho aqui que ele é meio ruim na brincadeira e tal. Aí o pessoal, não, ele é café com leite, tá? Não, para ele é diferente, a gente não cobra a mesma coisa, não. Mas depois, quando ele vai brincando mais, quando ele vai crescendo, quando ele vai aprendendo direitinho, aí ele passa depois a ser visto como o outro, como um igual, tá? Então, isso aí acontece em várias outras situações, tá bom? Então, com base nisso, aqui nessa breve teoria que a gente falou, eu vou comentar alguns resultados de intervenção em sala de aula que buscaram o trabalho colaborativo entre os alunos da educação básica, tá? Aqui, na outra apresentação que eu fiz, dos textos literários, tá? Eu falei de alguns TCCs, tá? Aqui já são dissertações, são trabalhos de alunos egressos do mestrado em ensino de física, tá? Que trabalharam aí com essa proposta do Wenger, com o trabalho colaborativo, tá certo? Aí aqui, a gente vai falar do trabalho de Marcos Patrício, tá? Que ele trabalhou com turmas de EJA, com os conceitos de ótica, tá? O Lucas de Macedo, que ele trabalhou com alunos do ensino fundamental, no caso era 8º ano, e com as leis de Newton, tá? E do Edivaldo Abreu, que trabalhou com circuitos elétricos também numa turma de ensino médio de uma escola de tempo integral, tá? Então, aqui, Lucas era uma escola privada, tá? Ensino fundamental. Marcos aqui uma escola noturna de turma de EJA e Edivaldo uma escola de tempo integral com aluno do ensino médio. Então, as turmas são distintas, os conteúdos são distintos, tá? A forma de atuação também foi distinta, mas todas as três visando um trabalho colaborativo, tá? Vou falar um pouquinho de como é que foi a intervenção de cada um e um pouquinho dos resultados também, tá? O Marcos, ele trabalhou com EJA na 7ª etapa da noite. E ele abriu uma disciplina chamada Práticas no Ensino de Física, tá? É interessante que tinha essa possibilidade, né, de criar uma disciplina eletiva para focar no conteúdo do mestrado dele, tá certo? Então, alguns alunos aproveitaram bem isso. E ele fez a pesquisa dele no final de 2023, tá? E a turma dele era só de 10 alunos. Aí você pergunta, turma só de 10 alunos? EJA, as turmas têm uma evasão muito grande, tá? Isso daí já era segundo semestre, então, os 10 remanescentes aí da turma. 3 homens e 7 mulheres, tá? E a faixa etária, entre 20 pessoas já estava fora da faixa aí, e 50 anos. Tinha gente lá que era avó, tá? Tinha empregada doméstica, tinha pedreiro, tal. Um grupo assim bem diversificado. Tem aqueles meninos também que reprovaram, ficavam o dia em casa, assim, aí era diferente. E as atividades que o Marcos propôs foram de forma síncrona e assíncrona. Tinha grupo de WhatsApp, tá? Que sempre passava vídeo, passava alguma atividade, passava formulário
do Google para eles responderem. Aí tinha as atividades que ocorriam na escola, tá? Que muitas vezes ele tinha que repetir, porque a rotação da turma era grande, aí tinha aluno que ia numa aula, aí não ia na outra. Aí era difícil dar continuidade. Aí o aluno que estava na aula seguinte não tinha ido na aula anterior, tá? Aí tinha aqueles que iam todas as aulas que acabavam sendo, dentro daquela comunidade de prática, os participantes mais ativos, né? Que eram os mais frequentes, aqueles que tinham um maior conhecimento, tá bom? Então, aí tinha questionário, tinha experimentos, tinha simuladores, vídeo, observação de eclipse, né? Que teve o eclipse também, que ele estava falando de ótica, ele aproveitou o eclipse, e teve oficinas, tá? Essas oficinas foram confecção do disco de Newton, tá? Disco de Newton, vocês sabem, né? Que tem todo colorido, que quando gira, aí ele tende a ficar na cor branca, mostrando que a união das cores dá o branco, tá? E também aquela câmara escura de orifício, aquela caixa que eles fazem, aí vê a imagem invertida nela, tá? Com papel vegetal, essas coisas. Então, fizeram isso e foi bem interessante. Assim, eu acho bem interessante essas pesquisas, porque os alunos se interessam, se empolgam, e os professores também ficam felizes porque estão levando um negócio que está dando resultado, tá? Estou com um aluno aí do mestrado que está aplicando o produto educacional dele, aí fica comentando comigo, professor, foi massa, os alunos fizeram isso, estão perguntando disso, tal. Então, o professor, quando ele se esforça, quando ele leva alguma coisa diferente e dá um resultado legal, ele também fica feliz, tá? E aqui, essas atividades ocorreram de forma coletiva, tá? Um aluno trocando ideia com o outro, aí às vezes o professor falava de uma forma, digamos, um pouquinho mais difícil, aí um aluno entendia, explicava para o outro de uma forma mais simples, tentava dar algum exemplo do dia a dia, tal, e era bem interessante, porque ficou com o conhecimento mais disponível para eles, tá? E aqui eu posso comentar um pouquinho dos achados dele na pesquisa, tá? Teve um maior interesse pela disciplina, tá? Muitas vezes, no começo, quando ele chegava na sala, tinha aluno que simplesmente se levantava e saía, mas à medida que ele foi fazendo as coisas diferentes, o pessoal deixou de sair e começou a participar mais, tá? Teve uma maior compreensão dos conteúdos, tá? Especialmente nas interações com os integrantes dos grupos. Aí ele passava a atividade, aí os grupos iam trocando ideia, tal, e com isso um ia explicando para o outro, ou então às vezes, não era nem a questão de explicar, mas ele falava para o outro que tinha entendido, aí o próprio professor podia intervir. Eu entendi que isso aqui é dessa forma, professor, opa, não é bem por aí não, é assim, assado, tal, aí conseguia clarear um pouco mais, tá? Também houve uma maior frequência das aulas, as aulas no começo tinha uma quantidade menor de aluno, aí ficou com um público, um quórum maior ao longo das aulas. Uma coisa aí difícil de acontecer era que os alunos faziam as atividades de casa, ele passava desafio, por exemplo, ele pediu para o pessoal pegar aqueles controles remotos que tenha tipo uma lâmpadazinha na frente. Aí pedia para apertar, a pessoa não via nada, mas quando gravava com o celular, ele apertando, aí a luzinha ficava piscando. Aí comentou sobre isso, aí os alunos tiveram curiosidade, gravaram, mostraram lá, perguntaram, interagiram, foi bem legal, tá? E também, como tinha essas atividades síncronas e assíncronas, os alunos já chegavam com dúvidas, já chegavam com questionamento, já chegavam trocando uma ideia, dizendo o que aconteceu, tal. Isso gerava uma participação muito ativa na sala de aula, tá? Não era feito umas aulas, né, que o professor fica falando sozinho, às vezes parece estar falando com o computador só, sem aluno falar nada, não era desse jeito, não, era um negócio mais dinâmico,
com os alunos colaborando, os alunos interagindo, trocando a ideia, falando das suas experiências, falando do resultado do que tinha feito, etc. Tá? Foi bem legal. Isso aí vale salientar aulas de física em turma de EJA, tá? Aí pessoa, senhora de mais de 50 anos lá, participando, fazendo experimento, tudo foi bem, bem bacana, tá? Aí o Lucas de Macedo, no trabalho dele, acho até que eu falei um pouquinho desse trabalho aqui na outra apresentação, ele trabalhou com tirinhas, tá? E o interessante é que a proposta dele foi executada no projeto FISRED. O que é isso? Era projeto física e redação. Então, trabalhou de forma conjunta com a professora de redação, tá? Aí já é uma diferença aqui. A aula de física junto com a de redação junto com a de física, como é que é isso? Tem nada a ver uma disciplina com a outra, tá? Então, foi trabalhado com os alunos o conteúdo de leis de Newton e foi pedido que esses alunos produzissem tirinhas de história em quadrinho, tá? Sobre o conteúdo. Aí a professora de redação, ela falou sobre esse gênero textual, falava da importância das imagens, das feições lá dos personagens, do tipo de balão, etc. Tá? Então, falou desses elementos todos aqui, e o professor de física mais detido ao conteúdo de física em si. E aqui é interessante que os alunos, quando começaram a produzir as tirinhas dele, muitas tinham falhas conceituais, tá? Então, professor, falha conceitual ou até em relação à própria tirinha em si. Aí os professores interagiram, interviram lá e deu uma melhoria em relação a isso, tá? Aí os alunos aqui também se engajaram, teve uma participação bem legal dos alunos, teve grupo que era para fazer uma, aí pediu para fazer mais de uma, tá? Já pensou, gente, vocês passarem o trabalho e o aluno pedir para fazer mais do que vocês pediram? Isso aí não é algo comum, tá? E aqui a gente vê também que os alunos, eles compreenderam com a maior profundidade o conteúdo. Eles se mostraram interessados nas atividades e puderam compartilhar com toda a comunidade escolar as tirinhas produzidas nesse processo. Então, o encerramento dessa atividade foi uma exposição das tirinhas para toda a escola. Interessante aqui, a escola privada, ela pagou para imprimir as tirinhas em banners. Aí fez lá uma apresentação dos banners lá dos alunos. E os alunos super orgulhosos lá. Quem fez essa tirinha aqui foi meu grupo. Aí os outros chegavam assim, o que é isso? Isso aqui está falando, o que tem aqui é da inércia. Isso aqui é a terceira lei de Newton. Isso daqui é o princípio fundamental da dinâmica. Aí falavam lá, eles explicavam como é que fizeram, o que é que queria dizer com aquilo, onde é que via aquilo também. Tal. Aí foi bem bacana, tá? E aqui também o desenvolvimento disso em grupos, né? Os alunos trocavam ideia, não, vamos falar sobre isso. Aí eles criavam um contexto, aí eles desenhavam, faziam os esboços lá, aí ia sempre um trocando a ideia com o outro aqui. E aqui a terceira, tá? Foi a do Edivaldo Abreu, Edivaldo Ribeiro, que ele trabalhou com a turma de ensino de tempo integral, né? Uma turma de terceiro ano, tá? Ele trabalhou com os circuitos elétricos. Aí interessante é que ele propôs, a gente propôs, né, no caso, que esses circuitos elétricos fossem feitos com material de sucata. Então, eu doei um bocado de brinquedo quebrado para ele, para extrair alguns componentes eletrônicos, por exemplo, um brinquedinho que tinha LED, aí pegou alguns LEDs deles, aí tinha outros que tinham um motorzinho elétrico, tá? Aí, essas coisas, tá bom? Então, ele com os alunos, ele pegou um grupinho de... Assim, a turma dele tinha 30, eu acho, 36. Aí ele pegou alguns deles e deu um treinamento
aqui específico, mostrando como é que se extrair esses componentes, aí ele usando o ferro de solda, com todo o cuidado lá, EPIs, essas coisas. Aí, e essas pessoas que ele deu esse treinamento, elas ficaram como o membro central da comunidade de prática, tá? Eram as pessoas que eram os auxiliares dele, e nesses grupos, eles ajudavam lá na discussão, tá? Então, ele fez uns grupos heterogêneos, e as pessoas ficavam trocando as ideias lá entre si, tá? Porque tinha, por exemplo, além de ter a extração desses componentes eletrônicos, tá? Tinha depois a montagem dos circuitos elétricos, tá? Aí, quais circuitos foram montados? Associação de resistores em série, paralelo, misto. Também foi visto a questão do curto-circuito. Aí, circuitos elétricos simples, né? Interruptor, lâmpada, resistor, essas coisas. E como era um negócio que visava a sustentabilidade, o professor Edivaldo, ele criou a própria protoboard dele. Pegou uma tábua, aí fez alguns furos, e nesses furos colocou uns rebites. Aí ele pegava uns fios e ligava um rebite para o outro, aí era como a protoboard dele, uma protoboard, digamos, arcaica, aí, uma protoboard sustentável, por assim dizer, tá? E essa protoboard dele podia ser usado em vários equipamentos, tá? Com vários circuitos. Ele usava tal, aí depois desmontava e ficava lá disponível para usar em um próximo, tá? Aí aqui, nessa pesquisa, foram 36 alunos de um terceiro ano do ensino médio integral, tá? A disciplina eletiva também de práticas no ensino de física, tá? Aí a faixa etária aqui, aluno estava dentro da faixa, 16 a 18 anos, tá certo? E aqui a gente vê que com esses materiais recicláveis e de fácil acesso, teve coisa que ele precisou comprar, tá? Mas assim, o que ele reaproveitou foi muita coisa também, tá? E aqui ele viu que foi possível desenvolver todos os experimentos que ele tinha proposto de uma forma bem mais interativa e prazerosa para os alunos. É interessante que até na questão da doação das sucatas, né, dos equipamentos quebrados e tal, quando os alunos começaram a ver a coisa andando, eles interagiram mais. Então, isso aqui é legal, ó, vai reaproveitar isso. Eu tenho um DVD quebrado lá em casa, professor, dá certo? Dá, pode trazer. Então, aí os alunos começaram a trazer as coisas lá. Depois que eles começaram a ver as atividades ocorrendo, então, mais alunos, eles interagiram nesse sentido também, tá? Interessante até a gente falar isso. Então, os experimentos ocorreram de forma interativa e prazerosa, tal, na própria sala de aula, né? A escola não tinha laboratório. Então, aqui, o que eu falei, né? Contribuíram com material quando viram que realmente era interessante e prazeroso construir conhecimento na teoria e prática e também em grupo. Aí, depois disso, eles contribuíram com os materiais utilizados, tá? Agora aqui, uma observação interessante é isso. O fato de que a diversidade de habilidades e interesses entre os alunos pode ter levado a uma participação desigual, né? Segundo o que o Edivaldo constatou. Alguns alunos se aprofundaram mais nos conceitos, enquanto outros lutaram para acompanhá-los. Aí, lógico, tem pessoa que tem uma habilidade, uma afinidade maior, tem pessoa que entende mais, tem pessoa que se interessa mais, tal, mas, assim, o ganho coletivo foi visível também, tá? E aqui, ele traz também uma informação bem relevante que, mesmo trabalhando em grupo, mesmo com as atividades, assim, mostrando no dia a dia, né? Esse componente eletrônico está presente nesses equipamentos, tal. Mesmo dessa forma, aí teve 3 pessoas que ficaram simplesmente como observadores, tá? Participante periférico que não buscavam a mudança para um nível mais profundo de conhecimento.
eles ficaram sempre alheios a isso. Mas Eu não tenho interesse, né, professor, de avançar. esses 3 não tiveram interesse de jeito nenhum, tá? Da forma que eles entraram na atividade, eles saíram, tá? Não tiveram ganhos, não. Mas, assim, vale salientar que de 36, 3 ficaram dessa forma, eu acho que foi uma coisa fantástica, tá? Mobilizou os outros 33, então, eu achei que foi uma coisa muito, muito efetiva, tá? Assim, no dia a dia da gente na sala de aula, normalmente a participação não ocorre dessa forma, tá? Então, o resultado dele, assim, achei bem expressivo, tá bom? E aqui, para finalizar, só fazer uma pequena síntese, tá? Esse trabalho colaborativo, como a gente viu, tem a capacidade de impactar fortemente na formação do professor, influenciando diretamente seu desenvolvimento profissional. Mas não é só o professor que se desenvolve nessas atividades colaborativas. O aluno também pode se desenvolver. Tá? Como os 3 exemplos que a gente viu aí dos trabalhos em grupos, trabalhos colaborativos. Tá? Porém, tanto o professor quanto o discente necessita querer que isso ocorra. Se o professor pode fazer o que for, mas se o aluno não tem interesse, se o aluno não está nem aí, vai ter resultado para ele? Não vai, tá? Então, é necessário que o aluno se engaje, participe, tá? Ativamente nos grupos que eles estão inseridos, tá? Então, as 3 aplicações que a gente relatou aqui, a do Marcos, do Lucas e do Edivaldo, elas mostraram-se promissoras. A gente viu também que os temas e as abordagens e o próprio nível de ensino eram bem diferentes. Aí, um trabalhou com óptica, outro trabalhou com lei de Newton, outro trabalhou com eletricidade, tá? Circuitos elétricos. Um era do EJA, outro era do ensino fundamental de uma escola privada, outro era do ensino médio de uma escola pública. Então, a gente viu que o público era diferente, tá? Mas os resultados foram bacanas nos 3. E a gente vê também que o trabalho junto aos pares, ele pode incentivar uma participação que o docente não tem a segurança, que o discente, né, não tem a segurança de efetuar junto ao grande grupo na sala de aula. Tipo, o professor está dando aula, aí um aluno não entende uma coisa direito, mas aí ele não quer perguntar porque pode achar que sua pergunta é boba, tal. Mas, quando é junto dos colegas, ele se sente mais à vontade para perguntar isso. Então, isso aí facilita a compreensão nesse sentido também, tá? Aí o contato entre os pares, ele pode auxiliar a quebrar as barreiras e facilitar a compreensão e interesse pela disciplina, tá? Porém, da mesma forma que no trabalho de formação docente, esse interesse e engajamento são essenciais. Estou pegando muito nessa tecla. Por quê? Porque se a pessoa não se interessa, se a pessoa não participa, então não vai fazer diferença, tá? Com isso em mente, é importante destacar que dificilmente alguma atividade vai atingir a totalidade de estudantes em um determinado contexto. Mas aqui, a gente apresenta uma técnica que pode auxiliar nisso, tá? Então, aqui, algumas referências, ó, a dissertação aqui do Edivaldo, manual de experimentos para o ensino de circuito elétrico com uso de materiais reciclados, tá? Então, aqui tem essas outras. Aqui a gente tem as dissertações do Marcos, sequência didática para o ensino de ótica, aplicação da teoria social da aprendizagem na modalidade de educação de jovens e adultos, e a do Lucas também, tirinhas, uma ferramenta mediadora para aprender leis de Newton, tá? E aqui a gente termina, tá certo? Pronto. Era isso aqui que eu queria falar com vocês, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Eita, gente, tem alguém aí ainda? Boa noite. Tem, professor, tem. Tem, estamos aqui ligados. Pronto. Tem sim. Estamos aqui. Essa parte da ótica.
vai ser do meu trabalho, vai Uhum. cair tudo na luva. Pois é, depois, se for o caso, a gente passa as referências aí para vocês. Vou deixar esses slides disponíveis na comunidade lá, tá? Tranquilo, Então, tranquilo. Eu vou precisar mesmo. é interessante, gente, que a gente vê que várias pesquisas elas incentivam essa parte do trabalho colaborativo, tá? E, Professor, oi, irmão. eu queria só que o senhor tinha citado sobre um vídeo seu falando sobre Wenger, né? Eu queria só lembrar se eu puder compartilhar aí, depois te assistir. Eu não sei se depois, quando eu mandar o vídeo desse, eu boto na descrição ou eu boto como notícia lá no grupo, tá? Eu vou ter que procurar ele aqui ainda, Tá tá certo. bom? Pronto. E se eu esquecer, você me lembra, tá? Tá bom, pode deixar. Pronto. Então, é interessante isso. E até vocês têm um certo exemplo disso que fizeram essa semana, não é? Vocês fizeram a leitura dos textos, não sei como é que foi a organização dos trabalhos aí. Eu sei que tinha normalmente 3 pessoas e 3 textos. Será que foi cada um faz um e depois passa? Ou teve alguma troca assim? Tá? Não sei se alguém vai querer se entregar. Tá? Uhum. Tá. Vocês aí que tiveram acesso aos textos, o que é que vocês acharam deles? Tá? De uma forma geral. Interessante? Será que dá para usar na sala de aula? Muito Eu bom, gostei. eu achei muito bom. Eu até lhe falei que eu vou usar um lá que apoia ou afunda na minha Uhum. educacional. Muito bom. Certo. Professor, nosso grupo, a gente fez um drive compartilhado, né? A gente escolheu 3 textos, e aí cada um foi colocando sua observação, ou acrescenta, ou comentava se tirava. E eu também vou usar um texto seu na aplicação do meu produto, um deles, que é o do Eclipse, que eu achei bem bacana. Uhum. Beleza, tá disponível. E eu quero mesmo que vocês façam isso, porque eu tenho a intenção de compreender como é que como é que tem sido a aplicação deles na sala de aula, até para que a gente possa fazer alguma coisa melhor, tá? Eu acho que é uma forma simples da gente intervir e melhorar o ensino, tá bom? Mas falta assim alguns testes, né, para isso, até para a gente pensar formas de trabalhar. Aí nisso a Carla vai refletir um pouquinho aqui com vocês que pode usar diferentes formas, né? O texto não tem uma forma padrão. Você pode usar, por exemplo, para introduzir um conteúdo, você pode usar ao término do conteúdo, tá? Você pode pedir para o aluno produzir um texto, você pode fazer, pedir para que faça adaptação, né? Feito o Rivaldo fez no trabalho dele, né? Que a gente falou no outro encontro. O Rivaldo estava até aí, né? Não sei nem se está ainda. Então, foi bacana aí a aplicação que ele fez no trabalho dele. E aqui a intenção é essa, é divulgar, é popularizar isso, tá? E aqui, né, já deixando a atividade dessa semana, tá? Vocês já estão com um grupo formado, eu acho que continua com esse mesmo grupo. E eu quero que o que vocês fizeram na semana passada, vocês façam de novo nessa, que é para verem que vocês estão, quem leu mais de um texto, vê que são distintos. Dependendo do texto, você vê, esse texto aqui é para mais para o ensino fundamental. Esse texto aqui não dá para o ensino fundamental, tá mais para o ensino médio, tá? Aí esse texto aqui, pronto, tem um lá que eu fiz, ficou bem diferente dos outros, que é um que a menina trabalha como se fosse um diário, querido diário. Aí começa falando lá. Os outros, a maioria dos outros são textos narrativos, né? Uma situação qualquer, aí acaba sendo envolvidos conteúdos de física no meio, de física ou de astronomia ou de ciências, tal. Aí a gente pode
trabalhar com uma infinidade de temas, uma infinidade de formas, tá? Aí isso aí, quero que nessa semana aqui, a gente vai fazer esse mesmo trabalho, tá? Aí já dando um spoiler, na próxima semana, a gente vai mostrar para vocês, tem um texto que eu iniciei e eu quero que depois vocês continuem ele, tá? Aí, essa etapa que vocês estão tendo agora é de ver o texto, vocês veem as possibilidades, tá? Vão se habituando com isso. Aí, a próxima etapa, vocês vão continuar um texto que eu iniciei. E depois vai finalizar com a produção 100% autoral de vocês. Aí, quem está no mestrado, quem está no TCC e tal, pode fazer alguma coisa voltada para o nível que trabalha, para a série que trabalha, para o conteúdo que trabalha, etc. Uma coisa mais direcionada, tá bom? Aí já estou dizendo aqui as cenas dos próximos capítulos, tá? E a intenção é pegar esse material de vocês e a gente compilar para fazer um livro e publicar, deixar isso disponível para outras pessoas também, tá bom? Então, sei que vai ser algo legal, vai vir muita coisa boa aí, tá? Muita gente sabida aqui nesse grupo, muita gente interessada, muita gente criativa. Então, tenho certeza que vai sair coisas bacanas, tá? Então, gente, alguma pergunta, algum questionamento acerca